Pessoal, bom dia! Tudo bem? Bom dia. A gente vai começar agora mais um podcast. Espero que seja bem satisfatório para vocês, tá? O tema de hoje é legal. Como o microfone de vocês ficam mutados, se vocês querem discutir, perguntar, questionar, discordar de alguma coisa que a gente esteja falando, use o chat. Espero que vocês usem, que vocês debatam, que é a premissa da política, tá? Meu nome é Adriano Machado, eu sou professor aqui da SEDASP. Fala, galerinha. Bom dia. Meu nome é Douglas, também sou professor aqui do SEDASP, beleza? Galera, meu nome é Dalberto, sou coordenador de ensino aqui do SEDASP e espero que vocês curtam bastante aí, interajam no chat com a gente. Galera, eu sou o Adriel, eu quero todo mundo interagindo no chat, viu? Bora lá. Galera, eu sou o Alex, também sou professor aqui da instituição. Bem, Kaique já começou bem, né? Tomara, viu, Kaique? Tomara, mentira. É o seguinte, vocês podem pegar o link, galera, é público. Se vocês quiserem passar para um colega que gosta de política, ou que você acha que ele fala muito sobre política, mas ele não entende muita coisa, ou para agregar, você pode pegar um link aí dos grupos e tornar público, tá? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Fica à vontade, tá? Posta nas redes sociais aí à vontade. Bem, a gente sempre começa o programa, antes do debate, da discussão, definindo algumas coisas, tá? Eu vejo que eu tenho um problema muito grande na sala, quando vocês falam sobre política, porque vocês confundem muitos termos e muitas ideologias, tá? Porque, por exemplo, só existe a esquerda e a direita? Não. E mesmo você sendo de esquerda, só existe uma esquerda? Se você for de direita, só existe uma direita? Não. Tá? E a gente vai explicar um pouco aqui, primeiro falando sobre filosofia, sobre a filosofia política, o modo que você vê o mundo. E aí a gente explica, aí vocês vão se identificando. Eu quero que vocês falem aí pra gente qual das três você se identifica mais, tá? Porque aí a gente vai ajudando vocês a se encontrar no que vocês acreditam. Beleza? A primeira definição que a gente vai dar aqui é sobre conservadorismo. Então, ouçam a explicação do que é ser conservador e vejam se você se identifica com isso, tá? Eu vou pedir para Alex. Tem uma citação aqui de Kirk. Lê aí para a gente, Alex. Beleza. Kirk diz o seguinte. O conservador pensa na política... Fala alto, Alex. O conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, pelo contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo transformar a natureza humana. Na sua marcha em direção à utopia, o ideólogo é impiedoso. Bem, então o Kirk está dizendo então que o conservador ele tem que ser ele tem que ter uma razão bem clara do que é ordem, né? E a ordem é nutrida através de uma premissa simples. Ô, Adriel, lê essa segunda parte aí para a gente. Bora lá. O conservadorismo tem como seus principais valores a liberdade e a ordem, especialmente a liberdade política e econômica e a ordem social e moral. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura e transcendente que, no caso do conservadorismo ocidental, é baseada na doutrina cristã e tem na religião a sua base. Então, a gente vê o seguinte, que o conservador, ele é muito liberal na parte econômica, ou na maioria das vezes, tá? Ele pode ser estatista também, mas na maioria das vezes ele é liberal na parte econômica, mas nos costumes e na ideia de moralidade, a influência toda da religião, aqui no Ocidente, da religião cristã. Então, tudo que não vai de acordo com a Bíblia, ou com esse ideal religioso, o conservador não adere. Não gosta, tá? Ele refuta de maneira imprescindível. Vê se alguém se se identifica como conservador, manda aí no chat para a gente ver quantos conservadores aí a gente tem tá? Se você é um cara que preza muito pela moral e os costumes da cultura baseado na ideologia cristã, você provavelmente é um conservador. Tá? Eu acho que todo mundo aí é cristão conservador. Aposto. Só o sentido. Mas assim, ó, galera, não tem conservador. O conservadorismo geralmente está ligado à direita, mas não é uma regra. A maioria do conservadorismo está à direita, mas existe sim alguns ramos políticos da esquerda que são conservadores também. O próximo é o progressismo.
Tá? Lê aí para a gente, Douglas. Progressismo é a doutrina segundo a qual certas medidas econômicas e sociais impulsionadas, sobretudo pela ciência e tecnologia, são imprescindíveis para a melhoria da condição humana. Também está relacionada à ruptura de padrões sociais tradicionais, que, por sua vez, promoveriam valores como liberdade e igualdade. O progressismo possui uma forte ligação com o iluminismo. Um dos aspectos fundamentais dessa contraposição é o debate sobre qual deve ser o norteador das mudanças na sociedade. Segundo o progressismo, esse norte deve ser a razão, como defendido por iluminismo, positivismo e outras doutrinas. Do ponto de vista do conservadorismo, deve ser principalmente a tradição, os costumes, a fé e etc. Bem, então assim, ó, enquanto conservador, o que norteia a cultura pública, né, o Estado civil, é a tradição, costumes e fé. Segundo o progressismo, é a ciência e a razão que vai nortear, tá? Então, o progressista, ele não se pauta por costumes e valores que já estão impostos. Ele acha que a gente precisa, através da ciência, encontrar um caminho, e a ciência justifica um novo modo de pensar e uma evolução do indivíduo. Ou seja, o indivíduo está sempre à procura de uma sociedade melhor, de um progresso. Vale salientar, antes de eu ir para o terceiro e último, que a bandeira do Brasil está lá, ordem e progresso. Ou seja, está dizendo que aqui, nosso Estado republicano aceita tanto a ideia progressista quanto a ideia conservadora. Tá? Então, tem espaço para todo mundo e o debate cresce assim. O último, e não menos importante, é o libertarianismo. Tem gente que vai chamar o libertarianismo de ideologia política, como se fosse um fim, um modelo político. Tá? Por tudo que eu estudei, ele não se enquadra muito aí. É mais uma filosofia de como você pensa para você agir do que uma estrutura política. Tá? Bem, quem quer ler aí sobre o libertarianismo? Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com os bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e pela influência, mais que pelo trabalho, que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. A escritora e filósofa Ayn Rand. Ela cita, então, pelo que ela está falando, ela está dizendo mais ou menos o seguinte: enquanto existir um Estado que vai determinar o que você quer, como você age, o que é que você pode, o que é que você não pode, quem vende, quem compra, você vai estar maculado ao interesse de um setor específico, de pessoas específicas, né? Então, segundo ela, isso nunca vai dar certo. O resultado disso é sempre corrupção, artimanha, subterfúgios políticos para eles se beneficiarem, enquanto o povo, de maneira geral, se dá bem ruim. Tá? Então, sintetizando bem simples nas três filosofias, o conservador é pautado por ideais e costumes religiosos, cristãos, tá? O progressista, ele é norteado principalmente pela ciência e pelo que ele chama de razão. Eu digo que ele chama de razão não de maneira pejorativa, né? Porque pode ser que algumas pessoas digam que isso não é racional. E o libertarianismo acredita que quanto menos tiver Estado, quanto menos o governo público for menor, melhor e mais liberdade as pessoas vão ter. Tá? Então, tem essas três aí. Por favor, vejam que vocês se identificam e citem aí para a gente verificar qual é o viés de vocês. Bem, dito isto, a gente agora vai para estruturas
ideológicas de governo. Tá? Agora a gente está falando de política de governo. Caótico neutral. Cara, foi top. Caótico neutro, então tá mais para libertário. Tá? Tá mais para Foi isso, pô. libertário. Eu botaria seria mais libertário. A gente vai para a estrutura de governo e aí a gente começa o debate, tá? Bem, a primeira estrutura de governo, isso a gente pode linkar a partidos políticos, tá? Os partidos políticos, eles se norteiam por esse tipo de coisa aqui, por essa estrutura de governo, tá? A primeira é a social-democracia, tá? Tem uma frase aí de Roosevelt, que é ex-presidente dos Estados Unidos. Vai lá, Alex. É melhor as falhas ocasionais de um governo que vive em um espírito de caridade do que as constantes omissões de um governo congelado no gelo de sua própria indiferença. Então, o ex-presidente americano está dizendo o seguinte, ó, é melhor um governo que peque porque está tentando ajudar o público, as pessoas, tá, querendo ajudar todo mundo sem distinção, do que o governo ele se omitir de ajudas a setores específicos e a falha vindo dessa omissão. Tá? Bem, como está escrito social-democracia, algumas pessoas vão dizer, se tem a ver com social, tem a ver com socialismo, se é socialismo é de esquerda, e se é de esquerda é comunismo. Não, desconstrua essas besteiras que as pessoas repetem. Tá? Eu vou ler aqui dessa vez. Tá? A social-democracia aceita o capitalismo. Note, o comunismo não aceita o capitalismo. O social-democrata, ele aceita o capitalismo, mas busca mitigar os efeitos desses sistemas considerados adversos por meio da política. Ou seja, ele aceita o capitalismo, mas ele entende que o capitalismo por si só não dá conta de ajudar todo mundo de maneira igualitária. Então, você precisa que o governo haja. Por exemplo, uma medida que a gente pode classificar como uma medida social-democrata, por exemplo, é alguns auxílios que o governo dá. Tá? Ele entende que o povo não passa fome, ele precisa dar um suporte. Então, isso é uma medida, um meio de contrabalancear quem não tem nada com quem tem muita coisa. Tá? Temos aqui agora o socialismo. E socialismo não é comunismo, tá, galera? Preste atenção. Eles estão intrinsecamente ligados, mas não é a mesma coisa. Alex, não. Vamos para o nosso comunista ali, Adriel. Ô, Adriel, lê para a gente aí o que é socialismo. Bora lá. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial, baseada, sobretudo, no princípio de igualdade. Então, o socialismo ele parte da premissa que depois da Revolução Industrial existia um grupo que era o dominante e outro grupo que era o dominado. Então, você tinha os burgueses, que eram os dominantes, e o proletariado, que eram os dominados, os trabalhadores. Então, ele pensa em um estilo de governo onde o proletariado, os trabalhadores, dominam o meio de produção também, eles gerem, e aí, como se tudo fosse todo mundo. E ali é partido de maneira igualitária pelas pessoas. Tá? Bem, tem algumas conquistas que foram feitas por esse viés ideológico. Tá? Primeiro, ensino gratuito para todo mundo, é uma conquista socialista. Redução da jornada de trabalho, que no tempo da Revolução Industrial chegava a 16 horas. O cara só dormia. E não tinha folga, não tinha nada disso. Tá? Declaração de igualdade entre homens e mulheres. Tá? E criação do Estado laico. Tá? Estado laico é quando um país não se intitula que tem uma religião oficial e é pautada por ela. Todas as religiões são abarcadas, abraçadas e respeitadas naquele país. Tá? Liberalismo. Vamos lá, Douglas. Bom, o liberalismo é uma doutrina político-econômica que surge, em sua essência, da vontade de limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio. Bem, então, os principais ideias dos liberais é reconhecimento de propriedade privada, né? Ou seja,
E quando eu entendo a propriedade privada como não só a região que você é dono, né? Mas como o seu corpo. Seu corpo também é uma propriedade privada, né? Livre mercado, ou seja, o governo não tem que se meter no comércio, nada disso, tá? A próprio mercado ele se autorregula, tá? Tributação mínima e reconhecimento de mérito, ou seja, o liberalismo acredita na meritocracia, tá? Meritocracia é um assunto complicado, que talvez daria um podcast só para falar sobre isso, mas o liberalismo acredita na meritocracia social, inclusive, tá? Bem, vou pedir aqui a Adalberto para definir, para ler aí sobre o comunismo. Vai ser a camisa vermelha. Combina. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Note, o liberalismo é o contrário do comunismo. Tá? São antagônicos, né? Você vê que o comunismo acha que propriedade privada não deve existir, que, teoricamente, tudo deve ser de todo mundo. Aí você me pergunta o seguinte, qual a diferença do comunismo para o socialismo? Tá? O comunismo é um meio a chegar no socialismo. Ou seja, teoricamente, o comunismo ele não é para ser implantado como governo e ficar para sempre. Ele vai entrar e vai meio que desconstruir o que já foi feito pelo capital, né? E aí, desconstruindo esse ideal, em alguns anos, sei lá, 20, 30, 40 anos, as pessoas não vão precisar mais de governo porque elas já vão compreender que precisa dividir e se organizar, muito parecido com as ações comunitárias, sim, onde a própria comunidade se organiza. Tá? Então, o comunismo não é um final, é um meio para se chegar ao socialismo. Tá? Douglas, lê sobre o anarquismo aí. A palavra anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. O anarquismo é uma corrente de pensamentos, uma teoria e ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado sobre a população ou de hierarquia, que prega a cultura da autogestão e da coletividade. Bem, então a anarquia é parecido com o libertarianismo, com a ideia de libertarianismo? Estão muito próximos, mas não é na questão da propriedade privada. Que, como você falou, é quando eles dependem muito, quando eles precisam muito pouco do Estado ou quando eles não querem que o Estado interfira diretamente. Sim, né? Sim, mas realmente muito curioso como o anarquista está muito perto do libertário. É curioso. Só que o anarquismo ele está muito mais próximo do socialismo do que do liberal e do libertário, tá? Mas eles são muito próximos, tá? Você vai ter corrente que você vai ver que esse tipo de pensamento aqui é meio com a mistura desse e desse, é normal, tá? Existem autores, escritores de todo tipo de corrente e você vai ver o que é que você se identifica mais, tá? Eu vou colocar a galera na fogueira aqui, tá? Falando sobre conservadorismo, progressismo e libertarianismo. Qual é o que vocês mais se identificam? Progressismo. Eu acredito que a base para a evolução é a ciência, né? Então, esse é o meu pensamento desde o início. E aí, Alex? Eu sigo na mesma ideia do Alberto, né, que a ciência, a razão, para falar, ajuda a sociedade a se desenvolver. Isso a gente vem vendo de tempo para cá. E aí, Adriel? Eu vou pela viés do libertarianismo. Sim. E você, Edu? Vou defender o conservadorismo. Conservadorismo? Eu vou ser sério, que eu fico ali sempre no murinho ali entre progressismo e libertarianismo, tá? Mas eu acho que se fosse para definir agora, o meu viés era mais voltado para o progressismo, tá? Eu acho que muito mais porque eu discordo muita coisa do conservadorismo do que necessariamente que eu concorde com tudo do progressismo. Eu acho que como são antagônicos, um não dialoga praticamente nada com o outro, eu acho que eu sou muito mais progressista mesmo, tá? Bem, agora vamos falar o seguinte, vamos começar nosso debate aqui e eu queria que a galera também falasse um pouco, se você fosse um ideal partidário,
né? Se você fosse dizer, tem um partido que tem esse tipo de filosofia que é o que eu mais me identifico, né? Onde é que você estaria ali? Você estaria na direita? Eu vou tirar os extremos, tá? Eu passo do pressuposto que extremo já é uma falha, tá? Então, você estaria mais à esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita ou direita? Eu estaria mais um pouco para esquerda, né? Mas não ligado ao comunismo, mas voltado mais para a questão... Não, é o comunismo lá para o extremo. Mas voltado mais para o pensamento de Gandhi, né? Voltado ali para o conceito social. Sim, então se fosse definir onde você seria de esquerda. De esquerda, exato. Eu seria de direita. Mas direita ou de centro-direita? Direita. Galera, assim, o mínimo que a gente pode definir hoje são 5, né? Então você tem esquerda, centro, centro-direita e direita, tá? A direita é o pessoal muito mais conservador, tá? E a esquerda é o pessoal muito mais progressista. Geralmente, lembre que tem algumas correntes menores que vão trabalhar isso de uma maneira distinta. Não vejo como meu viés correto, mas acredito que no momento atual, seria estrategicamente. Eu acredito que seja pelo atual também. Pelo atual, pelo que ele falou, pelo atual. Pelo quando ele falou, já saquei. É tipo assim, você não é que você está comprando o pacote todo. Você está dizendo que é uma linha que você mais concorda. Você está dizendo que você concorda com atualmente, né? Não que eu concorde, mas que eu vejo que é estrategicamente mais interessante. Sabe? Nesse momento. Seria um viés mais de direita. Né? Aí falou, mas o que é o ideal partidário? O ideal vem de ideologia. É como você pensa que o partido deve votar nas questões sociais, nas questões públicas. Tá? Então, como eu falei, se você é mais para a esquerda, você tem um viés muito progressista e você tem um apelo muito à mudança do que está no momento, a quebra de paradigmas. Tá? Vou dar um exemplo bem simples. Quem é mais de esquerda tende a ter ligado a movimentos feministas, a movimentos LGBTs, sociais em geral. movimentos sociais, até financeiramente falando, né? A benefícios. Ao Estado lhe dá um suporte maior para a gente encontrar uma igualdade dos diferentes. O da direita, ele aceita que todo mundo é diferente, bem mais à direita, tá? Aceita que todo mundo é diferente pelas diferenças que a sociedade se mantém equilibrada, tá? E eles acreditam muito em meritocracia, tá? Então, se você é mais para a esquerda, você tem esse viés ideológico de quebra de paradigma, de mudar, do progresso. E o de direita, não. É mais ligado a questões religiosas e a costumes, padrões e meritocracia. Não se resume a isso, tá, galera? Como eu falei, para você entender mesmo de política, existe uma faculdade só, ciências políticas. A gente está dando um básico só para você não falar as besteiras que a gente vê frequentemente vocês confundindo porque um político lá falou uma coisa e ele é tão burro quanto qualquer analfabeto. E ele fala e você vai e reproduz aquilo que a pessoa falou como se fosse uma verdade. Você quer que ele estudou. E achando que tá, né? Achando que você está Cancela ele. Bem, então a gente já tem aqui um de esquerda, um de direita, depois a gente arranja as luvas, tá? De luva? Nutella. Centro-esquerda. Então, Alex é centro-esquerda. Eu tô mais, mesmo definindo a questão do conservadorismo, acho que eu tô mais para a esquerda também. Você estaria mais para o centro, então. Alex. Talvez. Nessa visão do atual, acho que centro-esquerda também. Você não define o centro. O centro, assim, o centro é um pessoal que é criticado pelos dois lados. Porque o centro é uma galera que, segundo o pessoal que critica, é que ele vê como é que ganha para o próprio umbigo. Mas falando de maneira mais técnica, como a gente está usando, o centro é aquele cara que ele é norteado através de pautas. Tá? Então, quem está no partido de centro, às vezes vai ser a favor do movimento LGBT, mas vai ter outro colega dele no mesmo partido que é contra. Tá? Então, o partido de centro, ele negocia praticamente com os dois lados. Teoricamente, é o que
tende a ser mais corrupto. Não, muro não. Teoricamente. Não, muro não. Não é muro, porque ele se posiciona. Muro é quando você não se posiciona. Tá? É quando você não está lá. Eu sou centro-esquerda, sempre me identifiquei com centro-esquerda. Eu acho que a esquerda, ela às vezes perde muito tempo discutindo coisa que não é um problema atual. A gente discute temas que... se a gente resolver isso, qual o problema de maneira geral vai ser resolvido? Para mim, na maioria das vezes, nenhum. Na maioria não, mas em grande parte das vezes, nenhum. Só que o pessoal centro-esquerda, ele ainda tem ali aquele cuidado, por exemplo, tem uma filosofia política financeira que eu acho mais apropriada do que a filosofia de esquerda. Tá? Bem, primeira pergunta, e essa vocês que estão online, vocês vão ter que responder, porque agora não tem mais técnica. É o que você acha, é o que você pensa, tá? É onde a galera mora. O que é que você se sente representado pelos políticos hoje? Quem quer começar falando sobre? Rapaz, eu posso começar, né? Eu acredito que não, velho. Na minha opinião, eu acho que não, né? Eu acredito que hoje a política ela deve enxergar melhor a sociedade, né? Criar um planejamento voltado para a questão da educação. Eu não viso apenas questão racial, cor de pele, eu viso sociedade. Então, eu não me vejo representado. Eu acredito que se tivesse um representante de fato da educação ali inserido na política, eu acho que seria melhor. Eu me sentiria mais representado. Então, sua falta de representação, de representatividade hoje é porque você acha que a pauta principal não está sendo abordada como pauta principal. Exatamente, educação. Eu vou fazer um papel do diabo aqui, tá? Do advogado do diabo. Não do diabo em pessoa, tá? O pessoal que é conservador aí me perdoa. Vamos pensar o seguinte, tá? Você está dizendo que a educação tinha que ser primordial e a pessoa que estava lá tinha que gerir isso. Mas você não acha que a pessoa que está lá e vai impor esse modelo educacional não vai ter influência no modo como ele vê o mundo e aí ele acabar implantando a educação para o povo, que às vezes é o que ele pensa que é certo, não necessariamente o que é? Pronto, eu acredito que sim, mas até mesmo pela própria estrutura, né, do Brasil, eu acredito que tem sim como a gente equilibrar, né? Eu acho que necessariamente não seria apenas a minha opinião, né? Então, eu acredito que com a ajuda até mesmo dos próprios ministros, isso poderia impedir de a minha autoridade ser a maior e ser a única verdade. Porque você não acha estranho, por exemplo, o governo atual, ele está implantando... o governo atual ele está implantando muita escola militar, como se fosse um modelo efetivo de escola. Aí, ou seja, você tem ali um cara no governo, está dizendo que tem que ser dessa maneira e está instituindo isso. Será que quem você acredita que chegue lá e também pense de uma maneira tão radical, assim, dizer, só dá certo desse jeito, disciplina é o norte. Será que a pessoa também, se não fizesse diferente, não seria incômodo para outras pessoas que não acreditam, inclusive as pessoas que acreditam que o ensino militar é o correto? Não, acredito sim que seria incômodo, né? Por isso que deve haver um equilíbrio. Eu acredito que a pessoa certa no poder tem que ter sim o princípio da educação, porque eu acredito que vai acabar com essa questão da criminalidade, entre outros problemas, mas tem que haver o equilíbrio. A pessoa que chegar no poder não pode chegar com uma única verdade, né? Por isso que eu não gosto de defender partido justamente por isso, né? Eu acho que eu tenho que chegar lá no poder, mas eu tenho que entender... Entendi. É tipo assim, você acredita na democracia participativa. Exatamente. Ou seja, você tem um plano de educação, chama todo mundo que é formado na área para contribuir para um processo de criação. Né? Isso. Eu vou concordar 100% com você quanto a isso. Tá? O Jair está perguntando aqui por que os canais de comunicação não incentivam a política. Eu acho que ele escreveu errado, né? Eu acho que ele foi escrever política e escreveu polícia. Não é polícia mesmo. Não. Lá embaixo da polícia também. Ele repetiu tudo. Sabe como podemos mudar a polícia Quando uma C, para evitar mais a corrupção?
A visão da polícia de hoje. Parece que foi política mesmo. Acho que O termo polícia não tem muito... Ô, Jairo, me diz aí se você foi falar polícia ou política e a gente já responde você. Adriel, e você se sente representado? Cara, assim, eu particularmente não me sinto representado, mas eu vejo uma representação do povo em geral na política. E para mim isso é, na realidade, um problema, né? Porque a gente sabe como está a situação atual das pessoas que estão no poder atualmente. E eu acho que essa questão de representatividade é um ponto a ser reanalisado. Porque, às vezes, a pessoa busca uma representatividade emocional, de personalidade, de comportamento, que pode não ser o mais interessante. Então, eu acho que essa representatividade deve deixar de lado um pouco essa questão emocional, de, pô, esse cara fala a mesma coisa que eu, esse cara... O herói do povo. Tem que esquecer essa questão e pensar, pô, esse cara me representa de forma científica, de forma estratégica, e aí sim, a questão de que o país, a política do país, na verdade, ela é muito mais relação pessoal do que a administração dos poderes. Então, eu acredito que deve ter essa visão mais de o que é que me representa. É a pessoa ou são os ideais e a estratégia dele? E aí tem outro problema, né? Às vezes você vota na pessoa porque ela te representa, ela vai e muda do nada. Ela vota uma coisa que não tem nada a ver com a plataforma dele porque negociou ali um carro. Ou até porque ela viu que a estratégia que ela foi só para entrar no poder e aí ela muda a estratégia ali por baixo dos panos porque o pessoal vota e não acompanha. Às vezes eu acho que a mudança de estratégia, às vezes não, eu tenho certeza, é por influência também. Como assim influência? Influência De terceiros, terceiros, políticos dentro do meio? Sem sombra de dúvidas. Mas ainda assim é uma falha, né? De caráter. Porque o É, cara que não, votou nele... mas quando a Adriel falou sobre a questão de... eu estou escolhendo alguém que vai me representar ali como pessoa que vai me representar com os ideais. Aí você fala, mas às vezes o cara entra no poder e muda todos os ideais dele. Vai acontecer isso com todo mundo, velho. Eu não consigo ver um cara que, por minha ideologia vai ser essa aqui, eu vou bater o pé firme dentro da política. Eu não consigo. Não, mas assim, se ele prometeu, por exemplo, se o político promete, eu vou fazer de tudo para fazer legalização de armas. Vamos supor que o cara se elegeu, pegou seu voto falando isso. Aí chega lá e vai e vota contra. Eu posso fazer uma perguntinha? Ele vai lá e vota contra. Inclusive, é representatividade emocional. Diga aí. Você mudaria aquilo que você prometeu para o povo caso você fosse político? Cara, com certeza não. Se você tem princípios, se você tem a sua segurança com o que você impõe desde o início, não dá para você mudar. Agora, que você recebe influências, recebe. E qualquer um que sentar ali, meu amigo, vai receber influências. Mas você mudaria? Não, velho. É só pensar no caso Tiririca. Porque assim, vamos lá. Se você tá ali em prol de defender a sua posição, você tem que levar até o fim. Independente, você vai receber suas pedradas, você vai ter suas críticas, mas se você tá para defender a sua posição, você tem que defender até o fim. Independente, mas você vai morrer defendendo, como aconteceu com muitos, a gente sabe que já aconteceu. Ou assim, se você não consegue mais dar o que você prometeu, tenha humildade, peça pega a sua mochila. Ótimo, perfeito. Tá? Porque assim, é muito bonito, por exemplo, o discurso... Não vou falar sobre isso, porque porque assim, quando fala de política, a mente engole, a gente quer falar muita coisa, é melhor não, tá? É melhor não. Jairo falou que é política mesmo, tá? E ele está perguntando, então, como é que os canais não incentivam a fala sobre política? Primeiro, Jairo, até incentivo, tá? O problema é que os políticos, não todos, tá? Quando eu falar os políticos, eu estou até falando da maioria, mas não são todos, tá? Existem bons políticos e a gente também, se a gente acha que a gente pode ser um bom político, invista nisso. Se torne um, tá? Inclusive, galera, na próxima eleição... É o seguinte, Jairo, os políticos, eles não aceitam críticas. Então, às vezes, o governo vai lá, ou a televisão, o jornalista vai lá e faz uma crítica. Aí ele acha que é inimigo. Então, às vezes a televisão não quer falar muito sobre isso, porque sabe que vai ter boicote, que depois, quando tiver alguma assinatura que precisar, vai ter gente perseguindo. Então, a emissora, ou as emissoras, ficam meio com o pé atrás de falar sobre isso. Muito embora, hoje a gente já vê posicionamento político de várias empresas,
de várias emissoras, tá? E como é que a gente pode mudar a política com menos corrupção? Na minha opinião, é vocês se indignarem, estudarem e tomarem o lugar dos caras. Tá? Se a gente ficar aceitando essa galera da velha guarda, principalmente, que está aí há 30 anos, E mais. 40, que a família toda trabalhou na política. Tem político aí que já botou mais de 100 amigos e familiares para trabalhar lá dentro. Você acha que um cara desse está preocupado com o país ou com a bolha dele? Com a comunidade dele. A bolha dele. O que Adriano falou é algo válido. Se você quer mudança, meu irmão, seja a mudança você. Não adianta você... Pela família. E a galera tem que ser um pouco mais participativa. O brasileiro, ele não tem essa cultura de se envolver na política. Mas aí tem um problema estrutural. Até por conta, né, da questão estrutural. De Porque, perder a amizade. não, mas assim, ó, não é nem só isso, assim, ó, a gente vive num sistema presidencialista, tá? De democracia representativa. Ou seja, eu voto para alguém me representar lá na Câmara. Perfeito? O que você está pedindo é uma democracia que eles chamam de democracia participativa, onde a gente elege esses caras, mas tem decisões que não é eles que votam. É plebiscitos, conselhos e tem outra ferramenta de voto que eu esqueci agora. Tá? Mas assim, realmente, por exemplo, vamos supor, tá? Eu nem concordo que deva ser assim. Já vou falar logo minha opinião. Vamos supor que a gente vai falar sobre legalização de drogas. Legalização da maconha. Vamos limitar a maconha, tá? E aí, o que é um plebiscito? Agora quem vai decidir isso, porque isso não é questão técnica, né? Então, quem tem que decidir isso é o povo. Teoricamente, na democracia participativa, que é o que Dadal citou. O povo vai lá e vota nas urnas dizendo se libera ou não. E a maioria vence. E aí, depois, quem a gente colocou lá cria as leis, o legislativo, né, os deputados, os senadores, para regulamentar isso. E isso é uma democracia participativa. Isso não existe no Brasil. O Brasil é representativo, ou seja, eu voto no cara e o que o cara decidir por mim eu tenho que aceitar, mesmo que eu discorde. Tá? E por isso que eu digo que tem um erro ali estrutural. Existe a democracia direta que não funciona mais hoje em dia. Que é quando o cara vai lá, sobe no palanque e fala: você é a favor disso ou daquilo? Aí a maioria levantou a mão, contou. Não dá, porque a população hoje é imensa. A cultura é absurda, diferente, a miscigenação. Eu acho que isso funcionaria mais se fosse distrital, né? Sim. Que aí, se o governo fosse menor, né, facilitaria. Talvez. Agora sim. Mas só um instante. Rebeca, ela falou aqui, ó, que... vou ler só isso aqui, tá? As pessoas em si se privam de... eu não gosto de política. E ela cita em caixa alta aqui, tá? Tem que falar. Estamos inseridos na sociedade, devemos, sim, cada vez mais abranger de assunto. Rebeca, você está 101% de razão, tá? Eu estou. Primeiro que o ser humano é político por si só. Quando você faz um acordo no seu trabalho ou com o seu vizinho, que a partir das 10 ele não pode botar um som alto, isso é política. Aristóteles disse. Todo mundo deve discutir sobre política. E não confundam política com política partidária. Isso é um erro infantil. Isso é um erro que eu aceito um aluno do fundamental ter. Agora, um aluno que já está no ensino médio, que já estudou um monte de coisa, confundir política partidária com política social é uma burrice extrema. Tá? Eu tenho uma visão muito doutrinada. Tenho uma visão muito... Quando o cara só discute a questão da política partidária, para mim é uma visão muito... Até porque seu partido pode fazer uma merda que você não concorda. O partido que você elegeu, às vezes fez uma coisa e você fala, não, mas eu não queria isso. E aí? Como é que você vai defender, então, né? a política, ela é bem maior do que a política partidária. É relação humana, né, velho? Mas eu ainda posso falar uma besteira aqui? Posso. Mas eu ainda acho que política não é algo que deve ser discutido. Acho que a sociedade não está preparada para isso. Mas aí você vai deixar outra pessoa fazer comigo? Não é deixar outra pessoa. Aí que tá. Tem que ser discutido? Tem. Mas nem todo mundo tem esse preparo para isso. Tem gente que discute política. Mas a gente se prepara fazendo. Mas é isso, as pessoas acham que não é dessa forma. Não, mas é isso. Se você incentiva as pessoas a discutirem sobre isso, elas se preparam para aquilo e discutindo sobre aquilo. Agora, se ela vai se preparar bem ou mal para aquela discussão, depende do indivíduo.
Aí Talvez depende do é esse o indivíduo, meu... né? meu Talvez passo. o indivíduo diga assim, seja preguiçoso, não gosta de ler, estudar, aí começa a repetir qualquer coisa que viu no Facebook. Aí você é só mais um ignorante. Mas se você, pelo menos, tem empatia de compreender o que eu estou falando e discordar até, mas se você parar para entender, você já fez ali uma política. Adriel queria falar algo. Eu discordo da parte do tem que falar. Acredito que você deve se embasar e tudo mais. Só que eu penso muito como cada indivíduo pode desenvolver isso. E eu acredito que não é todo mundo que se sente apto a nem participar de um debate sei lá, de um condomínio. Mas por é uma exemplo. decisão. Acho que é por isso que então eu você falei, não tem que falar. Sacou? Você não tem que. Eu acho que você ter que qualquer coisa a partir do momento que não seja, tipo, respeitar o outro e tal, mas você tem que fazer alguma coisa, eu discordo. Principalmente em relação a digamos isso. que Eu seria... compreendi. Mas assim, ó, se você não contribui para o debate, você não tem moral nenhuma para cobrar nada. É isso. Eu, por exemplo, se por Então, mim se tudo bem, não parece... eu não tenho Se que eu- agora. Eu não posso falar, pô, tá ruim. Mas Porque foi, eu não participo. foi o questionamento que Jário fez. Como é que a gente diminui a corrupção? Como é que a gente melhora a nossa política? A gente tem que participar. E se você se omite, aí você só tem que aceitar calado. Eu acho que é importante você falar. Eu acho que o que vai causar a mudança é a participação, mas eu não acho que você tem que ir. Meu problema é com isso aí, sacou? Eu tava conversando ali na estante com o Adalberto. Eu acredito que a galera deve sim participar, deve conhecer o assunto, porque até o próprio Mário Sérgio Portela fala o seguinte, que os ausentes não têm razão. Não, tudo bem. Você quer ser uma pessoa não racional? Sem Agora, razão? assim, quando eu falei sem direito, se sem quiser, razão. Quando eu falei da questão de que, na minha visão, ainda a sociedade, não totalmente, ainda não está preparada para essa questão de discutir política em si, acho que é meio que o que Adriel falou, a questão da ignorância. Mas se ele se omite, ele não vai estar preparado nunca. Pô. É isso que Eu eu sei, sei. Ele pode mas até imagina- mas quando é que ele está? Me diga aí, qual é o próximo Como a passo? gente falou, não tem que fazer. Se ele não fizer, ele nunca vai saber se está preparado ou não. Mas é isso. Então a sociedade só evolui quando ela debate, né? Ou não? Sim. Então, ela precisa debater, senão ela não evolui. O que a Adriana falou é o seguinte, ela pode se omitir a isso e não querer nem chegar perto disso, mas ele, se omitindo, ele não pode também cobrar nada. Exato. Tá? Ele está falando de direito individual. Né? Isso. Direito individual. Porque, assim, tem muitas pessoas com definições e filosofias de vida que preferem não ter essa relação com pessoas, sacou? Sei lá, eu sou uma pessoa extremamente lógica, não gosto de lidar, não gosto desse estresse, quero ir trabalhar, receber um salário e, foda-se, não quero participar de nada. Eu entendi. Mas aí que tá. Vocês estão confundindo. Vocês estão fazendo a mesma confusão que eu falei no início. Eu não estou falando política partidária. Eu também não. Se o cara trabalha, participar se o cara trabalha dentro de casa dele, se ele não quiser. Não tem como, é impossível. Você não tem como viver em comunidade e não ter ali códigos e modos de tratamento que faz parte de uma política. Ele vai respeitar o que os outros... Isso já é política. Mas para resumir... Ter que falar, não. Assim, para resumir o que tudo isso aqui política está envolvida em tudo. Vamos supor não tem como... Agora eu comecei a compreender. Não tem como você literalmente não se impor. Você está lá e você está vivendo em sua casa e você não quer se envolver com nada. Aí você está dormindo e com frequência a pessoa chega e joga alguma coisa em cima de você. Joga, quero arrumar... Tô dormindo aqui no meu domingo, 5 da manhã, sua irmã acorda e joga um negócio lá em você porque ela está arrumando a cama e ela precisa da cama ali. Então, você parte do pressuposto que essa pessoa é quase um vegetal. Que as pessoas vão fazer isso com ela, ela não vai abrir a boca para fazer nada. Ou ela segunda. Mas é isso que eu estou dizendo. Ninguém é assim. Você está vivendo num universo utópico. Porque não, todo mundo vai dizer assim, a pessoa tem pode. que ser assim. Eu estou falando que se ela quiser, porque esse tipo de fala para mim aqui é muito perigosa. Para mim, esse tipo de fala é muito perigosa, porque você está tentando impor a participação da pessoa. Aí você está pressupondo que a pessoa é tão ignorante que ela tem que se sentir obrigada porque eu falei. Não, cara. Não nesse... Se liga, eu tô falando que esse tipo de fala é perigosa a partir do momento que você... Perigosa para quem? Para você ou para quem está ouvindo? Os dois. Então você está supondo que entende que quem está ouvindo vai se sentir em perigo. É isso que eu estou dizendo. Não, cara. Não é se sentir perigo ameaçado. É no sentido de que, a partir dessa fala de que tem que ir, você vai cobrar a participação da pessoa. Não cobrei nada.
Eu estou A dizendo partir que do momento ela, que você fala tem que... eu estou dizendo que ela tem necessidade. Agora, ela pode ser omitida essa necessidade? Eu Pode. posso falar. Mas ela eu não não tem gosto que de disputar. política. Eu não gosto de política. Tem que falar. Essa é a opinião dela. E eu tô falando da O que opinião eu estou dela. dizendo é que as pessoas precisam falar sim. Agora, se ela vai ter uma arma na cabeça dela, obrigando ela a falar ou não, isso é outra conversa. Mas a gente não tem como não falar de política, porque política é lidar com o outro. É isso que eu estou dizendo. Você tá dizendo, se eu quero viver minha vida, meu trabalho, você pode viver. Mas ainda assim, você vai precisar falar sobre política. A política dentro de sua casa, de respeito, até onde é o limite do outro, até onde é a minha privacidade, no trabalho, como é que o outro pode se portar comigo, tudo isso é política. E eu trago aqui, ó. Não é política partidária. Eu concordo com você que política partidária se envolve quem quer. Né? Eu não quero me envolver com partido político nenhum. Ou eu quero votar só na legenda, que eu não gosto disso. Mas se você tem essa opção, você pode. É uma opção válida. Mas tá? tem que ser discutido. E Se é para não tem como desenvolvimento, fugir, tem. porque o próprio Aristóteles disse, ó, o homem, por natureza, é um animal político. Não tem como você fugir. Eu ouvi não. Ontem eu estava assistindo um vídeo onde uma pessoa que estava lá no vídeo, né, o filósofo, sei lá o que cara é, ele disse que o homem que acha que não faz parte da política, ou ele é uma besta, ou ele é um deus. Ou ele é uma besta, literalmente uma fera, ou ele é um Agora, deus. eu concordo que assim, a política partidária, para algumas pessoas, é muito nociva para o psicológico dela. E aí você vai ter ruptura de família por conta disso. Aí eu concordo. Você se envolve nesse tipo de diálogo se você quiser. Mas aí é questão de visão doutrinária, pô. Quando o cara quer discutir, eu acho que quando a pessoa é ignorante, quando a pessoa é ignorante, literalmente, ela acha que discutir política é defender partido. É isso, o problema. Quando a pessoa é ignorante, ela acha que discutir política é defender partido. Só que foi o que a Adriano falou, vai chegar um momento que o partido que você defendeu errou e não era o que você estava de acordo, e agora? Não, mas eu falo no sentido de, por exemplo, eu tô aqui num churrasco. Sim. E aí aquele cara é esse caso do cara ignorante. Eu posso optar em não conversar política. Porque eu tudo sei que bem, esse cara tudo não bem. vai Aí, nesse caso mas- é política partidária. Aí eu Tudo concordo bem, com também você. eu concordo. Aí eu concordo com você. Nesse ponto aí eu Eu concordo concordo. também. Porque assim, você não Você precisa... está evitando uma treta, né? você está evitando a treta. E até um desgaste emocional para você. Porque às vezes você sabe que aquela pessoa é tão nociva que vai acabar você se sentindo mal, mesmo tentando ajudar. Isso eu concordo 100%. Né? Eu nem gosto muito de entrar em discussão quando tem esses caras que esquerda é comunista e direita é fascista. E tem outra Eu já acho coisa. a pessoa imbecil o suficiente para mim não conversar com ela. Tem outra coisa também. Eu já ouvi muitos meus colegas falarem, mas eu não defendo o partido, mas defendo a posição dele. Ou seja, do cara que vai para o poder ou do cara que ele está tentando exercer. Eu vou na linha de eleger ali. Adriel ali. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito. O que eu acho que é ineficiente, mas é um direito. Tudo bem. É um Aí direito. era o que eu queria ouvir. Se ele, Me confortou. se ele quer virar para falar, fulano é o herói da nação, tal, o meu Capitão América, ele pode, é um direito dele como indivíduo. Eu acho ele um imbecil? Eu acho. De que o país inteiro Quando a pode pessoa- ser salvo por Ó. uma única pessoa Não, tudo bem. absurdo, velho. Eu tô falando Ou por um grupo, isso tá ligado? porque eu já Ou em ouvi. 4 anos. Eu já ouvi tanto que no momento que eu ouvi, a única coisa que eu falei é: tudo bem, você tem seu direito. Só isso. Eu não queria me envolver, porque eu sabia que ia dar uma treta volumosa. Eu falei, tudo bem, você tem seu direito. Dependendo do partido ou não, o ser que vai se representar ou não, você tem seu direito. Agora você tá vendo ele muito como um herói. Aí não existe. Esse negócio que a Adriel levantou é importante, tá? Assim, com sinceridade, não acredite em nenhuma pessoa só. Pensa o seguinte, se você, como indivíduo, às vezes você não confia em você mesmo, você muda de opinião, imagine um cara, você vai encontrar ele como salvador da pátria. Não existe. E eu estou falando de qualquer um, para não ficar parecendo que eu estou falando do semi-analfabeto que está hoje na presidência, eu estou falando do semi-analfabeto que também já esteve, tá? E é de lados opostos deles, teoricamente. Não acredite em um cara. Acredite no... Para mim, o governo tinha que ser técnico. Para mim, deputado tinha que ter uma formação. Como é que o cara não se forma em nada e o cara sabe falar sobre tudo? Alguém me explica aí, pelo amor de Deus, quando o cara não sabe nada, o cara Que é o Brasil.
eu não prefiro não citar, mas tem gente que foi eleita aqui na Bahia, como deputado federal, há alguns anos atrás, que a pessoa era analfabeta, literalmente. Como é que a pessoa vai entender qualquer coisa sem ter estudado, velho? Então, para mim, primeiro, para se candidatar, você tinha que ter um curso superior completo de registro, tudo direitinho lá. Eu concordo com essa linha se também. você formar na área de saúde, você pode debater sobre saúde? Pode. Eu não posso debater também sobre educação? Pode. Mas pelo menos você tem uma especialidade. Sim. Quando você não entende nada, você ali está só para negociar o dinheiro. Me paga tanto aí que eu voto a favor. É só a relação pessoal, é só você induzir a massa. Você só está ali para assinar papel. Presidente, para mim é a mesma coisa. Você não pode chegar lá sem você entender de nada. Isso aí é com fulano, isso aí é com ciclano, isso aí... Não, porra, você tá aí pra quê, então? Pra falar que é ele. Aí, não. Esquece. Esquece. Vamos falar pra frente. Vai a relação aí. Nessa ideia que a gente falou aqui... Tô nervoso. É assim, eu sou um cara, eu particularmente, eu não gosto de falar sobre política partidária. Não gosto. Isso aí é algo que é meu, e se você vier com sua ignorância, pior ainda, você vai falar sozinho. Aí eu vou ser um cara grosso. Sou, certo? Assim, o Cadena falou, se você tá ali para me representar e você fica, eu não sei o que fazer, pergunta para fulano, pergunta para ciclano, sai. Eu até compreendo que sua equipe seja o suficiente boa para ele gerir. Mas você tem que saber o mínimo para dar uma explicação. É você que é a figura. Por mais que você não tenha aquela posição. Tá ligado? Você é a representação. Para os outros países, o que você está falando é que vale, né? O povo é aquele cara. Mas eu não sei então, aí eu vou voltar. O que aquele cara fala é o país. Tá aí eu vou voltar lá porque eu falei. Influencia a partir de uma fala da pessoa. Pronto. Aí falou uma merda ali, bolsa cara. Já foi, Isso é fato. Por isso que eu falei, como é que alguém que vai me representar não tem uma posição para eu me segurar naquele cara? Aí ele vai dizer, não, mas eu confio na minha equipe. Mas e você? Tá então, aí pra quê? É uma figura. Tá aí pra quê? Porque, por mais que ele não entenda, foi o que você falou, ele tem que ter um embasamento. Não, é ele ou ela? Tô falando em geral. O gênero universal. Universal. Eles. E assim, por mais que o cara não seja um especialista da área, ele tem que ao menos dar uma resposta que segure a pergunta da pessoa. Assim, eu sou presidente, vocês é minha equipe. Vamos supor que Adriel é meu ministro da Economia, Adalberto da Educação, você é do Controla. De rodovia, dos transportes, e Alex é do meio ambiente. Vamos supor aqui. Por que eu não sou do meio ambiente? Justamente porque é melhor não dar para fazer essa piada agora. Vamos lá, moleque. Aí, vamos supor que eu tenho que dar um parecer sobre o projeto econômico. Eu vou sentar com o Adriel e vou dizer, Adriel, me instrui aí, cara. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, quando eu ir lá na frente, eu falo, galera, se vocês querem uma explicação maior, de maneira técnica, científica, o ministro vai estar disponível para o horário para dar, falar sobre o projeto. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a meta final é essa. É isso que eu não vejo. O projeto cara, quando você vai... Eu faço o roteiro no podcast aqui, eu tenho que fazer o roteiro. Não é assim, não. Não sei, vamos jogar para cima, vamos estudar, não. Precisa fazer um roteiro. Mas é isso que eu tô falando. O que eu não vejo é, ao menos, o cara tá embasado no que vai acontecer para dar um parecer. A pessoa que você falou. preguiçosa. E o que você falou, se quer uma resposta mais técnica, o ministro vai estar disponível a tal horário, aí você pergunta a ele, mas, de antemão, o paliativo que eu posso dar é isso. Agora, você perguntar a uma pessoa que representa um país e ele dizer, não sei. Ou ele responder de forma grossa e com todo respeito, como é que você está, há anos na política e você não sabe base? E vamos falar de anos, é como a gente falou, 40, 30, são 50. São todos. A maioria dos políticos tá aí desde Um exemplo de quem fica quebrando esses clipes é aquele Kim Kataguiri, já viu? Sabe quem é? O asiático, né? Ele é deputado. Não. Eu acho que ele é deputado.
Ele é deputado. Deputado federal. Você vê os debates dele, ele quebra a cara desse pessoal que tá lá há 30, 40 anos. Porque ele sabia que lá só tinha o pessoal da velha guarda que tem poder. A única coisa que quebra eles é conhecimento. Cara, ó, E você vê que ele, antes de debater... a chave final... Eu tô vendo alguém de centro-esquerda falando bem de Kim Kataguiri. Não estou falando bem, não estou falando bem, Ficou nervoso. mas eu estou falando que o método dele debater, o método dele debater... Deixou o menino nervoso. Falar, cara. Não, eu assino com você, eu acho que o cara é inteligente pra caramba. Eu posso concordar com algumas coisas que ele concorda, mas acho que ele... Mas o método dele debater e dele argumentar contra quem está lá muito tempo é muito inteligente. Essa galera às vezes tem 60 anos, tem 60 anos de idade, tem 40 anos de vida. Você vê que ele estuda. Você pergunta uma coisa básica que talvez no ensino médio o menino sabe, e o cara não sabe responder. Você vê que ele estuda o projeto que vai ser debatido, ele sabe todos os artigos, todos os pontos, e ele estuda o legislamento da casa. Então ele sabe quando o cara está infringindo o direito dele, quando o cara não estudou o projeto que está sendo debatido, ele passa na cara. Eu gostei de Alex falar isso, que a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, tá, galera? Que as pessoas confundem muito, tá? Quando fala assim, mas determinado político está pegando no pé de tal, determinado jornalista está pegando no pé de tal político, de tal partido. Galera, é o seguinte, o Brasil, ele tem uma ideia de poder tripartite, ou de tripartição. Alguém quer falar sobre isso? Os três poderes? Vamos lá. A gente vai ter o executivo, que é quem a gente vota de maneira direta, principalmente, para governar. É o pessoal que faz a administração das cidades, estados, país. A gente tem o legislativo, que é os deputados e senadores, que eles vão criar leis, né? Ele vai botar leis. Não só isso, mas é o básico. E a gente tem o judiciário, que é quem vai executar a lei e a Constituição, tá? O presidente é o maior poder do executivo. Quer dizer que o presidente pode fazer o que ele quiser, botar a lei que quiser, mas não. Tripartite quer dizer que eles têm que trabalhar em harmonia. Tá? Se o presidente pudesse fazer o que ele quiser, não seria presidencialismo, seria monarquia. Tá? O rei chega lá e diz, eu quero porque eu quero. E faz. Não. Então, quando o presidente fere a Constituição, ou presidenta, ou presidente, não sei. Seja homem ou mulher, esteja no poder, fere a Constituição, o que é que acontece? O judiciário tem que entrar e falar, opa, aqui você não pode não, aqui você está indo além do seu limite, não é você que manda no país, você gere. Tá? E gerir e mandar é duas coisas diferentes. Tá bom? Dito isto, como é que vocês acham que a política influencia um emprego? Inclusive os nossos empregos. Tá. Cara, eu acho que, lembrando, trata-se de opinião. Né? Só que isso é claro. Não ia entrar no viés dos três poderes porque eu sabia que ia sair algum processo da minha fala. Então eu prefiro permanecer. Não, mas fica à vontade, é que é uma mesa opinativa. Fica à vontade, tá voando. E depois vai O estar no tribunal YouTube também, né? E no YouTube e no E vários. No Spotify? E na presença de vocês em breve. Mas, então, eu acho que a partir do momento que você dá o poder de influência ou da própria definição do poder de dizer assim, 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 de como é que vai funcionar o comércio, de como é que vai funcionar tributação, como é que vai funcionar direito trabalhista, isso vai influenciar tanto no tipo de comércio que vai estar a prioridade, o que é que vai dar certo, o que é que não vai dar certo. onde vai os investimentos do Estado, né? Exato. E também na questão da contratação, se vai ser possível contratar mais funcionários, menos funcionários, ou então na questão da educação, por exemplo, porque se a educação estiver mais avançada, o tipo de emprego que vai estar disponível por aí vai ser diferente do país que não é Imposto avançado. também, né? Exato. A gente podia falar de imposto também. Imposto é um problema. Mas aí já é um pouquinho mais... Pelo quê? Imposto é roubo. Quem falou foi ele, ó. É o Alex. Em caso de Se vier o processo, não, Alex, tá? Adriel. Alex Cheveny. A política ela vai influenciar diretamente o emprego de todo mundo. Tá? E assim, galera, note, não acredite no que o cara fala. E não estou falando só de político, não, estou falando de todo mundo. Não acredite no que sai da boca das pessoas, acredite no que ela faz.
tá? Então, o político vai lhe vender um mundo... Ó, o cara, quando vai tentar ser governador, presidente, prefeito, o cara vai dizer que em 4 anos ele vai fazer a gente virar uma Dinamarca, tá? Uma Suécia, tá? Vai. Na verdade, ele não vai chegar a transformar a gente nem numa boca do rio, numa Cajazeiras, tá? Acho que você não vai voltar para casa hoje, não. Não acredite em todas as promessas, porque ele nem vai ter tempo para isso. 4 anos é pouco demais. Nem tempo, tá? 4 anos é muito pouco. Mas acredite no que ele está fazendo e aí você decide se ele perpetua o mandato depois dos 4 anos ou ele tem que se encerrar ali. Ou seja, você precisa estar em eterna vigilância para ver se o cara não está fazendo asneira e eu só replicar um voto achando que está tudo bom. Mas observar também durante o mandato. Não só próximo ao período de eleição, porque é óbvio que vai aparecer obra, vai aparecer projeto, vai aparecer tudo. Próximo à eleição, todo mundo o bom, fez tudo. Vocês falam, na minha cabeça, só fica uma vozinha. É só estudar. Não dá pro cara querer ser político sem ter um conhecimento. Foi mal o pessoal de Cajazeiras, mas note que eu ofendi primeiro a boca do rio, que é onde eu moro, para não ficar, tá falando mal dos outros. Estou falando mal do meu também. Adriano Machado é o nome dele, tá? Não tem processo, não, porque Cajazeiras é muito grande. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Um processo de cada. Eu concordo com o que os nossos colegas falaram, que a política influencia diretamente nossos empregos, acabam prejudicando a população, mas pelo fato da galera visar a questão da bandeira, ao invés da política agir como deveria ser feito, pensar na sociedade, a galera está visando questão de negócios. Então, eu acho que isso acaba influenciando, impactando diretamente na sociedade. Isso é verdade. Vocês acreditam que a democracia... tem até uma frase, eu não vou lembrar agora, mas é uma frase famosa, tá? Se alguém já leu sobre política, vai saber. Que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Vocês acham que a democracia é um ato de liberdade? É o melhor jeito da gente conviver? Eu não acho que é o melhor jeito, mas até porque um problema muito grave dentro da política, na verdade, sim, é muito complexo para a gente debater esse Vamos assumir a democracia do Brasil. Exatamente essa mesmo. Sim. Do Porque o que acontece? Um dos grandes problemas do Brasil, claro, a corrupção é um grande problema, mas ele não é o maior. Tanto em questão econômica quanto da questão própria política. Um dos piores problemas são as pautas que são trazidas dentro dos votos e tudo mais, que é uma questão muito específica. O cara que trabalha com tal coisa, ele vai voltar sempre nas pautas de tal coisa e não vê a sociedade como um todo quase nunca. Ele não pensa em a sociedade como evolução e sim ele continuar bem do jeito que ele está. Exatamente. Então, eu até esqueci a pergunta dele. Se você acha que a democracia é o melhor jeito... Sim, é isso. Então, o que acontece? Você consegue posicionar o voto através da democracia, só que eu acredito que a representatividade, no geral, ela não vai funcionar de forma democrática. Então, você colocou o cara lá de forma democrática, através do voto, só que talvez foi aquela questão de ele mudar a ideia lá dentro e talvez a ideia que aquele cara coloque não seja mais a ideia da maioria. Então, não acaba que a democracia não se tornou tão democrática assim, porque acabou voltando para a mão de um cara só, daquele grupo que está lá dentro. A democracia ela tem algumas falhas, né? Parece que eu sou antidemocrata, né? Mas não. A democracia porque assim, por exemplo, São Paulo define muito quem vai ser o presidente. Uhum. Porque lá tem uma cacetada de votos, né? Eu acho que quase um terço, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que lá tem mais de 20 milhões, com certeza. Com certeza. Tá? Então, às vezes eu que estou longe de São Paulo, não estou tão longe, né? Mas quem está em 44 milhões. 44 milhões em São Paulo. O Brasil tem 120. Cara, preparado. Até vergonha estar na mesa com ele. O Brasil tem 100, é um terço. Sim. Fora a influência que vem de São Paulo. 1% da população é a de Roraima, né? Roraima tem 488 mil. E aí, o que São Paulo decide? Será que serve para Roraima? Será que serve para Salvador? Será que... E aí que está o problema do país. Então, assim, um país continental como o nosso, uma democracia que é obrigatória, e daí não tem liberdade, porque você é obrigado a votar. Ah, mas se você não votar é só R$3. Não era para pagar nada. Não, meu direito.
Se eu tenho a liberdade de poder fazer a escolha de votar ou não, e aí voto ao direito individual, que foi o que a Adriel citou no começo, eu tenho que ter a opção de não votar e não pagar. Inclusive, se eu não quiser, nem tirar o título. Eu posso me abster da política partidária. Uma democracia. Né? Então, eu acho que a gente sabe que o modelo dos Estados Unidos, que foi qual a gente copiou o nosso, não funciona assim. Né? E também lá tem seus defeitos. Mas, focando no Brasil, eu acho que a nossa democracia ela é frágil. Sim. Até porque, se a gente discute se vai ter um golpe ou não, por exemplo, é uma democracia muito frágil. Isso aí era para se alguém falar, todo mundo dar risada, dizer, não, isso aí não vai. Tá? Mas o medo disso ocorrer, e como isso já ocorreu, mostra que além de ser obrigatória, de ter um monte de mazela, ela é muito frágil. Pode ser que amanhã a gente não esteja. Sim. Tem gente a favor da não democracia. Né? O que eu estou fazendo uma crítica à democracia, eu não estou dizendo que ela cabe. Eu estou dizendo que o modelo talvez o modelo que Dadal pensa que a democracia participativa seja, eu tenho também minhas críticas à participativa, porque você vai ter gente que não entende de nada votando a favor de uma coisa, e a gente que estuda aqui marketing, a gente sabe que prova social tem um poder. Então, às vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou a favor de liberar praticamente tudo, tá? Só para deixar claro. Mas eu queria dar um exemplo seguinte. Vamos supor que o cara comanda, por exemplo, uma TV e o cara está pensando em liberar o porte de arma, tá? Ou a posse de arma, que é mais, estende mais, né? Ele começa a passar direto crime, criança matando, estupro, não sei o quê. A galera vai se sensibilizar naquele momento e, através da emoção, vai votar a favor. E pronto, tá lá. Só que aí, se você tivesse pessoas mais técnicas para se discutir e chegar a um veredito, seria mais preciso. Então, para mim, esse é o erro da democracia participativa. Realmente, a população em si, ela vai participar. Mas será que ela vai chegar a uma decisão, não vai chegar a uma decisão equivocada? Talvez o próprio voto obrigatório já entra nesse termo aí, porque o pessoal que não estuda, que não quer participar, vai ter que ir votar e ele vai procurar o caminho mais fácil, que geralmente é o caminho daquele cara que está utilizando de gatilhos, de propagandas, da política para se promover. Então, esse cara geralmente é mais apelativo e atinge esse pessoal que só está procurando alguém para... Eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Vocês acham... Só antes da pergunta, tem alguém aqui, não tem o nome, tá? Mas a pessoa falou aqui. DHF, eu acho que ele está falando que existe um relativismo quando parece que melhor que o antigo letrado é melhor que o analfabeto e tal. Ele está dizendo assim que o novo é melhor que o antigo, o letrado é melhor que o analfabeto, que foi algumas vezes eu citei aqui, tá? E aí ele fala no final que o mundo pode ser fundamentalmente política, sem ter que ser ativamente político. Se eu compreendi bem o que você está falando, é que você está falando sobre a discussão que a gente teve anteriormente sobre política é tudo em sociedade, né? O que a gente está focando agora é em participação política partidária, tá? Sim. Então, não tem como a gente discutir isso sobre política partidária, sem você ter um breve conhecimento para discutir do assunto. Eu, como progressista, acho que um cara que acha alguma coisa, ele só acha. Aquilo não serve como pauta para decisão de nada. Sim. Então, se o cara não tem formação, na minha opinião, naquela área, por exemplo, eu sou formado na área de educação, tá? Se você não tem formação nenhuma na área de educação, a gente pode discutir, você pode dizer o que você acha, o que eu acho. Mas para tomar uma decisão que vai influenciar na vida das pessoas, eu tenho mais poder, mais força do que você. Isso para mim, é assim, indiscutível. Tá? Eu acho que tem um problema também, que é o seguinte, a discussão não é falar eu estou certo, você está errado. Eu acho que, por exemplo, é chegar a um consenso. Por exemplo, um cara que não é formado, ele pode agregar muito a um cara que não é formado também. Óbvio, na hora de tomar uma decisão, quem vai ter prioridade, técnica, né? Quem vai ter prioridade é o cara que está formado. Mas a discussão em si, ela pode acontecer, só que você tem que saber diferenciar. Pô, o cara é formado. Eu posso passar a minha opinião, ele vai analisar e ver, não, isso funciona, isso não funciona. Talvez ele repense, pô, beleza, realmente, isso aí tem embasamento, tá ligado com tal coisa. Não é você falar, eu tô certo e você tá errado. E talvez quem não tá formado traz uma coisa que o formado não parou para pensar. E às vezes é algo tão simples que
às vezes, a complexidade daquele assunto bloqueou ele de ter aquela visão simplista Com a das coisas. paixão. Às vezes você ama tanto sua Sim. área que você não percebe aquilo. Sim. Então, às vezes, o cara lhe deu uma problemática que você agora vai pesquisar em sua área. O que eu estou falando é o seguinte, quando a gente fala em decisão, não pode ser achismo. Se você é presidente, você ia começar a colocar ministros que não têm formação técnica na área, não tem como. Não vai dar bom. Você vai botar alguém para falar de economia sem a pessoa ter estudado? Pelo amor de Deus. Assim, para mim, a gente tem que ter essa diferenciação. A gente está falando do ambiente político-social, né, da minha vida em comunidade, em sociedade. A gente está falando agora sobre decisões que vão influenciar sobre a vida de todos e está focado em política partidária. Alguém que vai lá bater o martelo. Ele perguntou o seguinte, tem como ir a uma eleição e, tipo, não votar em nenhum eleito a algum cargo político, independente do qual, eu não sei Acho se que é voto em branco e voto em nulo. branco. Não, branco não. Branco você está Ela quer votando. entender. Ela quer saber. Entendi. O voto nulo, você não vota em ninguém, você se abstém de participar do pleito. É tipo não ter que votar, só que... Não tem que votar, mas você tem que ir para não pagar 3 e pouco. Aí você paga Que é um o Zucker absurdo. 4,20. Eu acho um absurdo. Que é 4,20. Mas, agora, se você vota em branco, você está votando com a maioria. Tá? Então, quem tiver mais voto, ganha seu voto. Principalmente para saber se tem segundo turno. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para a mesa, com base até nessa perguntinha da Elô. Vocês acham que o voto deveria ser obrigatório? Eu acho que não. No Brasil? Que na democracia o voto de obrigatório é errado. Eu acho que você tem que ter o direito de ficar em casa tomando sua Coca-Colinha. Assim, até porque o que Você vê que o outro foi pro suco, eu fui pra Coca-Cola, né? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Saúde. Geração saúde, geração Coca-Cola. Com a acarajé. Opa! Aí eu vou pra Coca-Cola. Aí não vai acontecer com A acarajé. Não faço isso, não. Tem que ter alguém saltando. Que não é o professor de educação. Alguém assume o posto? Inclusive, deixando claro que não é. Sim. Então, eu acho que a forma de eleição democrática, ela é falha no sentido de, a partir do momento que você tem 2 candidatos na reta final, é impossível que todo mundo vote, por exemplo, em quem quer. Acaba que chega que uma parcela considerável daquela população vai votar contra quem ele não quer. Ou vai votar em qualquer um. Só porque está indo lá, não sabe, me dá um papel aí. Pega lá e bota o número. Porque me falha Também a não pesquisa deveria ser agora. obrigatório, não. Me falha a pesquisa agora, mas de fato, é impossível um voto Pegar com mais de 2 candidatos candidatos ser democrático. É impossível. Não entendi como é? Quando tem mais de um candidato, é impossível que o voto seja realmente democrático. Só tem um só. Não me lembro agora das especificações técnicas, números e tudo mais, só que não é... Alex fez um questionamento aqui. Quando tem um, é democrático? Se só tem um, que situação Mas só se teria só um? tem um, eu vou votar nele. Tem que ter 2. Ou você Ou então tem você que não votar. vota. Aí. Mas aí, Mas se ele tiver só tem voto um só- candidato. Você é uma pessoa para votar. O que é que você tá falando? Não, mas ele falou na questão de ter mais de 2. Então, 2 candidatos. Mas aqui na situação que eu tô falando Alguém aqui que também não está identificado falou assim, no Brasil tivemos um presidente formado na Sorbonne Sorbonne. não conheço, e outro torneio. e outro torneiro mecânico. que é só. E eis minha pergunta para você, qual foi o melhor? Porque eu acho que os dois foram bons. Na minha opinião. Se a gente é um país subdesenvolvido, Qual foi o menos pior? Pô? o menos pior, porque se a gente está num país subdesenvolvido, então não funcionou, né? Não funcionou. O que eu estou falando é o seguinte, são decisões técnicas, e não... o presidente, ele precisa ser formado, na minha opinião, ele precisa, para entender lei e tudo mais, ele precisa. Mas ele precisa de uma formação específica? Não. Só que quem vai decidir leis, regras, condutas, esse cara precisa ter formação técnica. Ou embasamento. Né? Porque, assim, não adianta jogar para a plateia e falar assim, isso aqui pode dar certo, isso aqui... Mas pode. Tem mais chance de uma pessoa formada em economia fazer um trabalho bem feito ou alguém que não tem nem não sabe fazer nem a fórmula de base? Eu acho que isso cabe bem o pensamento assim, ó.
Se o cara tá ali para representar um país, ele não sabe o que fazer, então ele não representa. Então ele não tem o que falar. Ele representa a Ele ignorância. representa- Agora, é isso. Agora, o cara tá no... Quando eu falo cara, tô falando no geral, tá? Não tô aqui defendendo É um ninguém. termo generalista. Realmente. Quando a pessoa está ali no poder para representar um país, um estado, e o cara diz, não sei, ou fica jogando para terceiros, para segundos, ou fica assim, deixa eu ver o que acontece. Aí o que aconteceu, eu bato o martelo. Porque assim, Eu acho que assim, pode até representar que o país é ignorante. Porque se o cara tá lá, é porque a galera votou. Mas Então, é exatamente ele isso. Se ele que representa o país, ou ela, é ignorante, o país é um país ignorante. Não vai ter representa, só que vez. não é o ideal, tá ligado? a gente Infelizmente. mas a gente já tem um presidente que era uma porta, era um elefante branco, e a gente, Tá dando dica, velho. e Tá a dando gente dica. já tem presidente que não passou de um meme. É um meme, o presidente é um meme. Ou seja, a gente optou por ter essa desgovernança. Deixa quieto. Tá, deixa pra lá. Aí eu vou A estar gente pode perguntando, continuar depois Falar o que preço não da estiver gravando, democracia só para o pra professor Lula. tá entendendo? eu vou estar perguntando o que pode acontecer se o indivíduo no dia da votação, né, não ir votar. A Beto bate na porta? Não, Desce um pop de helicóptero. Não sei. você tem que pagar. Depois você tem que ir no cartório do TRE. TRE e pagar uma multa lá, que antigamente era 13 e pouco, não sei quanto tá agora. Porque senão, seu título, seu CPF fica. Não CPF fica bloqueado, mas fica irregular. E aí, por exemplo, se você passar em concurso público, você não tem direito de assumir. Você perde cargo, alguns benefícios. coisa que eu discordo também, tá? Eu sou contra concurso público. Pra mim, Agora, tinha por que que o privar. concurso público é uma prova e a eleição não tem prova, não? É isso. A camada pequena da pirâmide, você bota técnico. Da pirâmide. Quem vai decidir o que vai acontecer com os de baixo, você coloca um semi-analfabeto. Porque é aí que tá. Eu Mas acho aí que eu acredito cabe a assim, essa camada pequena se qualificar, estudar, não quer mudança. Mas o vai cara chegar que lá. quer virar servidor público, ele tá cagando pra sociedade. Não, claro, Sinceridade. mas tá. Ele vai Isso é ficar, fato. ele pode fazer a maior merda possível. Não O é todo governo mundo, dá tá, um gente? Por prejuízo. favor, não é uma regra, não, tem não. exceções. Só pra- Realmente, né? Não são todos, A né? gente não toma a premissa de ser 100%, mas a maioria, ele tá lá, sabe que não vai ser demitido, que não tem como sair dali, que vai ter uma pensão imensa. Ele tá Cara, me cagando. confirma uma coisa, só para saber se é verdade ou não. Porque quando eu estava no colégio, a galera falava que o professor ele não pode ser demitido no colégio público. Qualquer cargo que você é concursado, você não é demitido. A não ser em questões muito específicas. Tá? Existem questões que você pode sim perder. Não sei se o termo é exonerado. Exonerado o termo, exonerado. Você é exonerado, mas assim, é coisa muito absurda. Se você fizer uma merda muito grande no colégio, ele te joga para outro. Para outro colégio, E aí bota um outro professor. Tá? E não depende de um partido. A gente aqui não trabalha com não. leis, tá, galera? Mas isso é o básico. Sim, quem é concursado, ele não pode simplesmente... Seu gestor pode chegar, não estou gostando do seu trabalho, não está produzindo, vai embora. Não, tá? Não pode, não. Fazer nada disso. E eu sou extremamente contra... Eu acho assim, alguns setores têm que ser, sim, públicos. Por exemplo, o SUS e outras sugestões. Mas eu acho que, assim, cartório precisa ser público? Não precisa. Existe banco, precisa ser público? Talvez um. Né? A mas não de Caixa. forma obrigatória. Mas o Banco do Brasil precisa de 2 bancos? O governo vai concorrer contra ele mesmo? Como assim? Como é que funciona isso? Pelo menos o básico que eu entendo de livre concorrência, você não faz 2 da mesma. 2 da mesma coisa. Você não concorre Tem um contra termo isso. para isso. Eu esqueci o nome. Monopólio. Sim. O cara já é o governo. Acaba daqui a 5 minutos. 12 horas. Tá? Bem, para finalizar, eu queria que cada um desse uma dica de como as pessoas discutirem, debaterem sobre política. Como é que elas podem debater e discutir sobre política? Em primeiro lugar, o respeito acima de tudo, independente da sua opinião, né? Por exemplo, eu tenho família que é de extrema esquerda e família que é de extrema direita e eu tenho ali meu posicionamento. Então, eu acredito que o respeito é fundamental
E eu acredito que a galera deve sim ir buscar, conhecer um pouquinho mais sobre política, para saber de fato o que está acontecendo ali, não só no país, até mesmo na sua própria cidade, acompanhar os seus políticos, aqueles que você votou. Compreensão. Eu acho que para discutir política de forma saudável, e volta a bater na tecla novamente, política não é política partidária, pelo amor de Deus, discutir política no geral. Eu acho que deve ter compreensão, posso até dizer que um pouco de empatia também, né? Colocar no local. Precisa ter, perfeito. Ouvir a pessoa, saber ouvir a opinião da pessoa, por mais que você tenha um conhecimento maior, por mais que você seja uma pessoa talvez até formada na área do que está envolvendo a discussão ali, é saber ouvir, compreender ambos os lados e se impor de forma firme, de maneira firme, mas sem gerar um conflito. Eu acho que conflito você não vai conseguir consertar nem corrigir nada com conflito. É isso aí. Eu concordo com o que o Adalberto falou, né? De estudar antes, de buscar conhecer, e com o que o Douglas falou também da questão da empatia. Muitas vezes a gente discute algo e a gente sequer vivenciou aquilo, sequer passou pela situação, tá? E olhar os dois lados da moeda é muito importante na hora de discutir algo nesse aspecto político. Lembrando, não estou falando de partidário, de social. É bom deixar claro que a galera... falar de partidário. Eu vou falar, acho que o que eu vou falar vale tanto para partidário como para política pessoal. Ótimo. Eu acho que para você falar sobre política, para você debater com outra pessoa, você tem que olhar para si mesmo e começar a entender que você é ignorante. A política, qualquer coisa na vida hoje, na verdade, é complexo demais para uma pessoa só saber tudo. Então, você tem que entender que o que a outra pessoa está falando não é para te atacar, não é para dizer que você é burro ou para falar que ela sabe mais. É a opinião dela, é uma forma de ver e que você pode aprender com aquilo ou que você pode ensinar. Só que se você não ter a consciência de que você não é o dono da razão, de que você não sabe tudo, fica impossível você ouvir a outra pessoa. Então, acho que você tem que olhar para si mesmo e entender esse processo para depois você começar a debater. Partindo do pressuposto da ignorância. Isso. Bem, eu acho que vocês têm que falar sobre política ideológica, sim. Vocês têm que se posicionar ideologicamente. Eu estou dizendo que você tem que convencer alguém que você está certo? Não. Eu nem acredito em certo nem errado, para ser certo. O que eu estou dizendo é que assim, você tem que mostrar o que você pensa e como você quer que as coisas funcionem. Você não precisa convencer o outro, tá? Eu acho que o maior erro das pessoas quando vão dialogar de política é tentar convencer o outro que você está certo. E você não precisa disso, você só precisa demonstrar, cara, eu sei que você pensa assim. Mas eu penso desse jeito e talvez em algum momento a gente entre em convergência. Né? Às vezes você é de esquerda, outra de direita, mas tem alguns pontos que vocês convergem. Quanto a isso aí eu concordo com você. Isso aqui eu concordo com você. Eu sou de centro-esquerda, mas tem pauta de direita que eu concordo. Tá? E cada tem caso pauta caso, de direita. né? Eu tento avaliar o projeto. Né? Se é de esquerda ou da direita, para mim é relevante. Tá? Agora, por ser uma pessoa progressista, eu tenho um pensamento mais de viés de centro-esquerda mesmo. Galera, é o seguinte, se quiserem mandar o iFood aí pra gente, a gente tá aceitando, tá? Beleza? Avenida Carlos Gomes. Pizza, por favor. Obrigado aí por vocês estarem aqui aturando a gente, discutindo sobre política. Pra tristeza de Kaique, não teve dedo no olho. Mas teve uma discussãozinha. Deixa de ligar a câmera que a gente resolve isso aí. Tá? Brigadão por mais um podcast, vocês estarem juntos. E daqui a pouco a gente sobe, se você quiser enviar para alguém. Lá no Spotify também vai estar disponível. Brigadão pela presença. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, galerinha. Deixe sugestões depois também. Galera, lembra de sempre compartilhar com os grupos de vocês, belezinha? Valeu.